Houve um tempo na minha vida em que as músicas vinham tudo de uma vez. Quando eu recebia a conexão, baixava tudo. Uhum. Ela já vinha vomitada também, né? Muito... Escrevia assim. E tinha uma coisa de visceral ali, tinha uma coisa de urgência, mas algo mudou. Nos últimos anos eu comecei a pensar que a minha composição hoje, ela é igual um crochê, sabe? Eu tenho um miolo, assim, eu pego um miolinho, que é uma frase, é uma palavra, e eu guardo isso. Ou na hora vai vindo, ou se não eu deixo aquilo anotado. Essa semana aconteceu isso. Eu tinha uma frase anotada, ó. Falei, não, essa frase é boa, uma hora eu volto aqui. E aí eu vou crochetando no entorno dessa frase, desse pequeno pedaço de ideia. Algumas das músicas do Mínimo Necessário, que é esse show que eu tô fazendo agora, e que vai ser também o meu EP, que vai ser lançado em breve, são de coisas, de ideias assim, de tipo, tem uma frase aqui que tá me perturbando a cabeça. E ela fica perturbando, né? Ela fica te dando notificações na tua cabeça. Lembra que eu existo. Essa frase tá aqui. Eu não vou embora enquanto você não me pegar de novo. E aí ela... Tá bom, eu vou te dar atenção agora. E aí vem a música. Eu reparei que eu tenho me permitido meio que usar várias técnicas. Tipo, Tudo Que Não Somos, Mostra Sua Raiva, são os primeiros que eu lancei. As duas vieram um no dia seguinte da outra na minha cabeça, desse jeito vomitado que você falou. Tudo Que Não Somos foi totalmente baseado em... Ai, esqueci o nome da música da Rita Lee. Que ela fala da Leila Diniz. Todas as mulheres do mundo, acho que é isso. Esse foi muito baseado nessa, e Mostra Sua Raiva veio no dia seguinte só de ódio mesmo. Mas, por exemplo, Estatística já foi uma que foi totalmente aleatória. Não foi dessa forma que eu falei pra você, agora que eu tava pensando. Estatística veio de uma série que eu tava assistindo, Law and Order, que num dos casos era toda uma história mesmo. Se você reparar, a estatística é eu contando a história de um dia inteiro na vida de uma menina trans. Porque é a história desse capítulo. Onde a menina acorda, os pais super aceitam ela e tal, e ela toda feliz, se maquiando, botando salto e tal, pra ir pro colégio. E aí, quando ela tá no caminho do colégio, tem uns moleques lá que ficam praticando bullying com ela, ficam pentelhando, jogando de um lado pro outro. Acaba que ela tropeça e cai de uma ponte. E aí foi meio que, né, sem querer, ela foi assassinada, mas foi. Mas essa música foi literalmente, eu peguei a história dessa série, obviamente, né, com muito da realidade que a gente tem aqui, mas contei exatamente o percurso do dia inteiro. Que o meu irmão, esse que eu falei que é músico e tal, ele tinha escutado algumas das minhas músicas antigas e me deu essa ideia, tipo, pensa no início, meio e fim, tenta fazer assim, porque eu tenho muito uma mania, enfim, sei lá, acho que o mais natural meu é de falar muito subjetivo. E se a gente é muito subjetivo, muito menos pessoas vão entender o que a gente tá falando. Se a gente consegue falar uma ideia mais direta e reta, a gente vai alcançar um público maior também, mesmo que a gente esteja falando de uma parada tão maneira quanto, só que de uma forma mais clara. E eu sempre quis fazer muita metáfora, isso e aquilo, que eu acho bonito. Só que eu acho que tem momentos pra isso. Tipo, de repente, quando eu já estiver mais estabilizado e com mais pessoas ali que estão me seguindo pela música, elas vão querer buscar o sentido na minha música. Mas pra gente alcançar o público geral, as mais claras fazem mais sentido nesse início. Eu entendo. E eu comecei isso a tentar me educar um pouquinho com isso. Tipo, prazer NB. Prazer, eu sou não binário. Eu nunca falaria isso antigamente. Tipo, tão clarão, assim, na carona, Mas é muito assim, bom sabe? ser claro, né? E é mais fácil tocar as pessoas quando elas entendem o que a gente tá falando. Eu entendo que você fala de subjetividade, porque eu também já compus muito nesse universo muito particular. Eu universo particular. E pra mim tem muito a ver com o tipo de som que eu ouvia e tocava na época. Porque eu já passei por muitos mundos na música, né? Cantei hardcore, cantei música jamaicana. Jamaica. Eu era parte de uma banda muito legal do Rio de Janeiro, chamada Coquetel Acapulco, que até hoje é super respeitada. Então eu tava em música jamaicana, eu tava às vezes em hardcore, eu tive banda de pop, indie, metal. E aí eu cantei um monte de coisas e fui pro samba, fui pro folk. E numa época em que eu tava muito conectada com gótico, industrial. Já peguei o industrial também uma época. Essa era a época que eu compunha de uma forma muito rebuscada, subjetiva e eu não nego essa parte do meu trabalho, respeito essa era, muita gente gosta. Sim. Amigos da época falam, pô, eu gostava muito dessas letras,
Mas sei lá, ficou difícil, sabe? Eu acho que a gente também vai encontrando o que a gente quer no momento. Tipo, eu já tive fase que eu só ouvia esse tipo de música. E agora eu tô ouvindo totalmente diferente. Eu tive uma fase só indie. Eu só ouvia indie. Eu tive uma fase que era só dubstep. Então, assim, também é isso. Tipo, às vezes a gente vai mudar. E é uma coisa também que eu critico muito. Galera que reclama, por exemplo, a banda não é mais a mesma coisa. Cara, e se fosse? Que merda, né? Tipo, ficar toda hora batendo na mesma tecla. Nada é a mesma coisa. As coisas evoluem. Aí você pega aquela música e faz uma melhor ainda, ou então uma de outra forma, né? Você mantém, tô no rock, mas tô numa outra forma de rock, e tá tudo bem. Isso aconteceu muito com Paramore, que é uma das minhas maiores referências, né? Eles começaram total no emo, pop punk, emo, pop punk, e aí quando você vai em Hard Times, ele já é tipo super dançantezinho, uma parada meio anos 70, meio mistureba, assim, e a galera meteu o pau. Tipo, tava uma delícia. Só era outro tipo, não era mais aquela porradaria, sabe? Nossa, que infelicidade seria se nada mudasse. Né? A impermanência é a regra das coisas. Manter-se sempre igual, pra mim, é anti-rock and roll. A própria... A terminologia, a origem do rock and roll é sobre rolar e não criar limo, não ficar estanque. Sim. O rock, aí toda vez que a gente se pergunta, o rock morreu? Não. Porque enquanto houver alguém fazendo algo revolucionário de si mesmo, mudando a si mesmo, transgredindo regras pré-estabelecidas, o rock tá ali. E pra mim, quem é rock and roll hoje é o rock doido do Pará, é o funk, entendeu? É o trap. Isso é rock and roll pra caramba. Tem muita gente fazendo rock. A roda de rima da Praça da Cantareira é muito rock and roll. E aí eu acho que a revolução tá nesses pequenos nichos, né? Então o rock pra mim tá muito vivo, e ele tá vivo na atitude de você ser um artista que se propõe a se mudar, se transformar, olhar pra si mesmo e falar, eu quero mudar de ideia agora. Eu acho que eu tô mais rock agora do que eu era quando eu era rock. Sabe? A minha formação hoje é semiacústica, eu toco violão, eu tenho sopros na minha formação, eu não tenho baixo, eu não tenho guitarra, não tenho bateria. Eu tenho o meu diretor musical, Magno Miller, maravilhoso, um talento. E a gente tem programação eletrônica, digital, a gente tem beats, e eu trabalho com uma mistura de coisas que me compõem. Eu gosto de todas essas coisas da música, e a gente faz chega num resultado que pra mim é muito mais rock and roll do que eu pegar uma guitarra e ficar cantando, eu odeio os meus pais, daqui de dentro do meu quarto. Isso sim é uma crítica direta ao fã clássico de rock and roll que não cresceu. Sim. Falei. Gente, desculpa, mas ser metaleiro chato que só metal é legal, não dá mais. Metal é já tá maravilhoso. muito cringe. Cringe. Metal é maravilhoso. Mas não é o único. Mas tudo é bom. Exatamente. Aliás, eu sou muito promíscua musicalmente. Eu falo isso sem nenhum... Eu também. Eu gosto de praticamente tudo, sem sacanagem. É bom, né? Óbvio, vão ter, né, cantores e cantoras, grupos e grupos, mas assim, se for falar de estilo, eu acho que eu posso falar de cada estilo que existe, alguma coisa que eu já gostei. Porque é bom ouvir de tudo, ainda mais no Brasil, sabe? Eu acho que a gente vive num país tão rico culturalmente, é tudo tão múltiplo, que... É por isso que eu adoro fazer as versões. É ótimo. Antes eu focava muito em música pop pro rock, agora eu tô puxando funk pro rock. Eu acho que é muito isso, a gente tentar, tipo, mostrar que, cara, é bom pra caralho, sabe? Eu amei que você faz uma versão ao vivo de Glória Groove. Adoro Vermelho. Que eu gostaria muito que a Glória Groove ouvisse. Eu tenho certeza que ela ia respeitar, porque ela é E maravilhosa. esse clipe que eu fiz dessa música foi o primeiro dos meus clipes que eu produzi, eu editei, eu criei roteiro, eu fiz tudo. E aí, a partir desse, eu comecei a fazer todos os meus outros clipes. Assim, metade dos meus clipes já fui eu que produzi tudo. Do Então, celular. É mais uma coisa, né? Então, é ser múltiplo em todas as coisas. Você acha que essa é a vida do artista independente no século XXI? Eu acho que muitos não gostam dessa ideia e reclamam e queriam só fazer arte que gostam. Que, eu só queria escrever, eu só queria cantar. Eu não queria ter que ser influencer, mas... infelizmente, você tem que ser.